Dr. Cleginaldo Araújo, boa tarde, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Boa tarde, André. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Fisi Saúde, né? Onde eu atendo e tem as meninas lá, a Joyce e a Juliana, e deu esse espaço hoje pra gente falar um pouquinho sobre clareamento dental. Juliana e Joyce levaram falta hoje, né? Mas semana que vem a gente... Semana que vem é feriado, daqui a 8 dias é feriado. Então de hoje a 15 a gente tá junto aqui, tá bom? Bom, tem os dentes mais brancos, como nas propagandas de creme dental. O Marco Aurélio vai colocar aí, Marco Aurélio, não precisa colocar a marca não, para ninguém tá fazendo merchan aqui de creme dental. É o desejo de muita gente que acaba recorrendo ao clareamento dental. Por causa dos pigmentos externos, com o passar do tempo, o dente fica com uma cor mais amarelada. Quero saber se isso é normal com o Dr. Cleginaldo, porque ontem eu estava conversando com a Ludmila, lá ali na Fiat Radar, e ela perguntando, André, será que é normal os dentes escurecidos? É por conta dos antibióticos, né? Ela não tem os dentes amarelados, e ela estava perguntando, essa questão dos dentes escurecidos é por causa do antibiótico? Isso é mito ou é verdade? Eita, rapaz, agora você me pegou que eu não sou odontólogo, né? Então tem que perguntar a quem sabe. Então vamos a essa primeira pergunta aí agora, que não tem muito a ver com clareamento dental, e pode até Mas ter. Tem. É o seguinte, doutor Cleginaldo, pode acontecer, tem alguma relação o uso de antibióticos na infância com o escurecimento ou ficar meio cinza os dentes? Hoje, os antibióticos de hoje não causam mais isso. Mas teve uma geração de antibiótico que foi a tetraciclina. Certo. E na década de... Mais pertinho um pouquinho do microfone. Isso aí. Isso. A tetraciclina na década de 50 e 60 foi muito difundido e ela causava, sim, manchamento. Principalmente nos dentes permanentes. Geralmente a criança tomava tetraciclina. E quando os dentes permanentes nasciam com acinzentados, realmente, e é bem característico a questão do manchamento por tetraciclina, que ela deixa uma linha acinzentada em todo a arcada, não é especificamente em um dente só. É uma linha acinzentada, dá para perceber que as bordas incisais, elas são mais claras, só que o terço médio e seguindo para a gengiva é bem escurecido mesmo. Então, hoje, os antibióticos de hoje não causam mais isso. Só que teve uma geração aí que sofreu bastante com relação ao escurecimento por tetraciclina. Tá, então tá explicado aí. Um abraço aqui ao Edivaldo Marques, que ele tá assistindo a gente lá em Osasco, interior de São Paulo, assistindo a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado então, Edivaldo, pela audiência. O Marlon, olha aí o sorrisinho, o Marlon, né? Tá dizendo o seguinte: boa tarde, meus amigos. André, avisa o Cleginaldo que ele ficou muito bem no vídeo, ó. Marlon é figura. Pois é, grande amigo. Obrigado, amigão, pela audiência de sempre, tá? Tá aí, ó, uma diferença dos dentes, né? Isso. A Maria de Fátima também lá em Coruripe, assistindo a gente aqui pelo NN Play. Então, muito obrigado. Quem tá ligado aqui também nas ondas da 91 através da FM, tá legal? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Vamos lá, então. O clareamento pode ser feito em consultório ou em casa. Os dois têm efeito benéfico, mas diferem do tempo da ação. Tá vendo aí? Quem tá acompanhando a gente pelo NPlay tá vendo um show de imagens aí. Ali tem os dentes amarelados e do lado direito, do meu lado direito, tem os dentes completamente branquinhos. Mas, vamos lá. O que é clareamento dental, doutor? Então, doutor Cleginaldo, o que é o clareamento dental? O clareamento dental é uma técnica estética realizado por cirurgião dentista e faz com que o dente tenha esbranqueie, né? No caso, ele fique mais claro. Na verdade, é um procedimento não invasivo, podemos dizer assim, porque hoje existem alguns procedimentos invasivos que causam o branqueamento, mas também muda o dente, que são os laminados cerâmicos, que é um tema que futuramente a gente pode conversar sobre isso. Perfeito. Que são esses sorrisos hoje dos artistas, das celebridades, né? Ali já percebe-se que não é só o clareamento, ali tem laminados cerâmicos, a lente de contato dental. Então, assim, o clareamento é um procedimento não invasivo. A gente faz através de duas técnicas, como você falou, consultório e caseiro, mas sempre com a supervisão de um cirurgião dentista, né? Tipo, o caseiro, não é o fato de ser caseiro, você vai fazer de qualquer forma em casa. Tem o gel específico para isso, tanto do consultório quanto do caseiro. Eles vão agir para clarear o dente
o clareamento ele ocorre porque vai limpar tanto a parte superficial do que a gente consome durante a vida toda, a pigmentação, o café, o chocolate, o refrigerante, causa uma pigmentação superficial. Então vai limpar essa mancha que a gente adquire durante a vida, mas também ele aprofunda mais, ele vai limpar a parte interna, a parte da dentina do dente, onde tem a questão da cor do dente, e vai torná-lo mais claro, né? Então, assim, existem diferenças, existem vantagens e desvantagens em relação às duas técnicas. Qual a vantagem? Qual a diferença específica? É a concentração do ácido, tá? Que o clareamento é feito através do ácido, que é o peróxido de hidrogênio. Então ele tem concentrações de 35%, o que a gente realiza no consultório, e o que a gente entrega ao cliente para levar para casa, ele na verdade é um peróxido de carbamida que, quando entra em contato com a saliva, ele se transforma em um peróxido de hidrogênio, que cai ainda para a média de 3, 5 ou 6%. Então a diferença está aí, na concentração do ácido. O peróxido de hidrogênio do consultório, ele tem um efeito mais rápido, um efeito imediato, porém ele causa uma sensibilidade maior, porque o gel é bem mais forte. Então, assim, durante a aplicação, até antes de terminar no consultório, a primeira sessão, que geralmente dura de 40 a 1 hora, depende do fabricante. O paciente já começa a sentir um choque, como fosse umas fisgadas no dente. Então, aqui dali é porque a concentração do gel é muito alta. Geralmente a gente aconselha ao paciente tomar algum analgésico antes e depois, para dar uma aliviada. Certo. E aí o que acontece? Então, ele já tem um efeito imediato, então já dá uma clareada naquele momento. Só que, em compensação, essa questão da acessibilidade é bem alta. Já o caseiro, o paciente, a gente faz uma moldagem de forma individual. Cada paciente, a gente faz uma moldagem na arcada superior, inferior, manda para o laboratório, é confeccionado uma moldeira em cima daquele modelo do paciente, e aí ele vai usar esse gel à noite. Geralmente a gente recomenda, após as refeições, vai dormir e coloca o gel, a gente orienta como colocar e usa a moldeira, vai dormir com ela, não tem nenhum problema em relação a dormir com a moldeira não, e o gel. Então ele vai agindo devagar, tipo, a gente geralmente passa uma semana, na outra semana o cliente vem e a gente vê como é que tá a cor, e de repente já dá outra seringa, que a seringa dá para de 7 a 10 dias, e ele vai clareando lentamente. Então ele provoca uma sensibilidade menor, porque teve um contato diário, mesmo sendo uma concentração pequena, e provoca uma sensibilidade menor. Então o que acontece? É como mais ou menos aquela lenda da tartaruga e do lebre, né? Um corre e outro vai devagarzinho e chega no mesmo lugar. A efetividade dos dois é a mesma, tá? O resultado final, a gente consegue excelentes resultados com clareamento de consultório e com clareamento caseiro. Então vai de cada paciente. Tem paciente que diz, eu não aguento ficar à noite com nada na minha boca. Então ele não vai conseguir clarear. Então a gente indica a orientação que faça no consultório. Tem outros que dizem, não, tô nem aí, eu passo a noite e uso tranquilo. Então são essas coisas, essas diferenças que a gente vai, dependendo do paciente, que vai escolher qual a melhor técnica a moldeira, pra usar. Quem está acompanhando aqui pelo Enemplay, tá aí a moldeira, né, para fazer o clareamento. Esse é o do consultório. Perfeito. A Clécia Oliveira diz assim, meu dentista, eu recomendo, ela tá em Maceió, ela diz assim, o melhor, tá? Canal do Macedo faz uma pergunta interessante aqui. Top. De quanto em quanto tempo é ideal fazer o clareamento, doutor? O paciente fez um clareamento, vamos lá, no dia 1º de janeiro de 2021, né? Não o Canal do Macedo. 1º de janeiro ele fez o clareamento lá. Dá uma folga pro doutor, deixa ele curtir o Réveillon. Vamos colocar dia 2. Dia 2, né? Pra não estar de ressaca e tal, comemorar. Enfim. Ele fez o clareamento dia 2 de janeiro. Nesse mesmo ano, é recomendável ele fazer o clareamento ou não é necessário? Não. Assim, o clareamento é diferente da profilaxia, da limpeza, né? Tipo, a gente recomenda que, no mínimo, uma vez por ano, faça uma revisão, e aí faz a profilaxia, faz raspagem de tártaro. Nessa profilaxia, que a gente já usa um creme dental mais abrasivo, aquelas manchas superficiais já saem. Então isso aí é uma profilaxia, é limpeza. O clareamento, ele é mais profundo. Ele vai agredir mais o dente, né?
Então, geralmente, a gente faz um clareamento, a gente tem uma escala de cores, porque o paciente, a gente tira uma foto antes e depois, que ele às vezes não consegue enxergar que está clareando, né? Então, certo. a gente tem uma escala que vai acompanhando. Certo. Então, fez o clareamento uma vez, e o colega vai fazer, pela primeira vez ele vai fazer o clareamento. A gente registra lá a cor dele. Clareou, mas nunca o dente vai voltar àquela cor inicial. Isso daí é garantido cientificamente. O dente clareado uma vez, ele nunca vai retornar àquela primeira cor que ele foi clareado. Porque, além da superfície externa, ele clareou a parte interna e acabou mudando a estrutura dentária. Certo. Só que, com o tempo, com a questão do consumo, a pigmentação dos alimentos, das coisas superficiais, então ele quer dar um retoque, então a cada 2 anos. É um tempo ideal. Eu acho que mais do que isso não é interessante. Ok. 2 anos é uma média boa para fazer um retoque do clareamento. Tá respondido aí então o canal do Macedo. Um abraço aqui para Yasmin Vitória e a sua mãe, Sheila Daniela, que estão assistindo a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado pela audiência. O Marcos Bicicletas entrou aqui, a Ana Paula Caetano também está aqui. E o assunto é clareamento dental. Manda sua pergunta para cá, né? Manda para cá que a gente vai. Um abraço aqui para Ana também, que está ouvindo a gente aqui pelo NN Play. Doutor, quanto tempo leva o procedimento em consultório e quanto tempo leva o procedimento em casa? Joia. Olha, o clareamento em consultório, geralmente a gente faz em média 3 sessões. Cada sessão dura em média de 40 a 1 hora. Então ele vai na primeira sessão hoje, a gente faz, no vídeo estava mostrando, ele coloca uma barreira protetora da gengiva para não agredir a gengiva. Que é aquela verdinha que o Marco colocou. Aquela verdinha, isso, ali é a barreira gengival. Que é quase com uma injeçãozinha, isso, só contornando ali. É um gel, e aí a gente fotopolimeriza, que ela endurece, para o gel não passar para a gengiva, porque ele é um peróxido de hidrogênio, tipo uma água oxigenada, numa concentração altíssima. Elevada. Então se toca na gengiva, ela arde e na hora já causa uma afta, uma lesão. Tá. Então a gente faz a primeira sessão hoje, geralmente com 7 dias, faz uma segunda sessão e aí depois mais 7 e uma terceira sessão. Então, assim, existe... Tá aí, ó. Isso, né? A barreira protetora. Barreira protetora. É isso aí. Essa verdinha aí, porque ela vai proteger o gel de não atingir a parte de tecido mole. Aquele gel, ele fica um pouquinho petrificado. Isso, né? A gente usa fotopolimerizador, que é aquela luzinha que faz restauração, aí ele endurece. Certo. E aí, a partir daí, coloca o gel e fica aguardando o tempo. Não precisa colocar luz, não precisa colocar... laser, nada. E as técnicas hoje não permitem isso mais, porque a luz aquece. E aquecendo vai acabar causando mais sensibilidade. Então, os gels, no início, existia uma indicação de, enquanto fizesse o clareamento no consultório, ficar aplicando a luz. Uma luz fotopolimerizadora ou de laser. Só que os estudos comprovou que aquilo dali só causava sensibilidade. Tá? Então, esse é do consultório. Então, geralmente a gente faz. Isso é do consultório. 3 sessões. Cada sessão em média 1 hora. E, enfim, na terceira sessão, na primeira você já vê um resultado, mas muito se dá ao fato da desidratação, o fato de o dente você ficar 1 hora com a boca aberta, então desidrata o dente. Então é um falso clareamento, né? Clareado. Aí na segunda sessão já vai ter um efeito melhor, e na terceira sessão já a gente encontra já uma cor já no ideal. O caseiro, a gente faz a moldagem, manda confeccionar no laboratório. Então depois o paciente vem, pega a moldeira, a gente orienta como usar. E ele vai usar durante 15 dias. A gente entrega uma moldeira que vai durar uns 7 dias mais ou menos. Então ele retorna, a gente vê como é que tá a cor, entrega uma segunda seringa com gel e ele passa em média 15 dias. No final dos 15 dias a gente pode verificar como tá a cor e pode continuar ou já encerrar. Tem algumas situações que a gente, quando o paciente não tem restrição em relação ao consultório, a gente faz a técnica associada. Faz o caseiro, inicialmente, para dar uma aliviada, dar uma clareada legal, e depois dar uma reforçada com uma sessão do consultório. Isso é a técnica associada, né? A gente faz as 2 técnicas em um paciente só. Tá. Muito bem. Então, vamos continuar falando aqui sobre clareamento dental com o Dr. Cleginaldo Araújo. A gente está falando sobre esse tema aqui. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o 99639-8389 ou então pelo nosso chat aqui no NN Play, tá certo? Presta atenção nisso que a gente vai falar agora. Você falou em água oxigenada.
Aí eu anotei aqui para não esquecer, né? Cinquentão, fica esquecendo de tudo. Você falou em carvão ativado também. Marco Aurélio colocou uma foto, uma imagem de uma pessoa usando carvão ativado com dente todo preto. Marcão, volta aquela foto lá. E se você puder, procura por gentileza alguém que usou água oxigenada nos dentes. Gente, olha, eu estava estudando esse tema. E se você for na internet, não faça isso. Até porque no começo da nossa entrevista, o Dr. Cleginaldo falou o seguinte: André, isso é um procedimento feito por profissionais. Isso. Entendeu? Isso. Então, olha, chega de charlatanismo, gente, na realidade. Eu já falei aqui, quem quiser achar ruim que ache. Optometrista não é oftalmologista. Um oftalmologista passou no mínimo 10 anos estudando. 10 anos estudando. Um optometrista passou 6 meses. Você vai fazer um óculos com quem? É verdade. Entendeu? É isso que eu tô falando. Agora, olha aí, tá aí a foto. Clareamento dental com carvão ativado. Doutor, pelo amor de Cristo, né? Explica charlatanismo. Entendeu? Porque isso aí é uma das atrocidades que eu vi na internet. Isso é recomendável ou não? Se não é recomendável, o que se pode fazer, o que é aconselhável, o que é que isso pode provocar? E outra coisa, já tem fabricantes de cremes dentais colocando lá carvão ativado. Não vou falar a marca porque eu uso dessa marca normal. Isso. Mas tem lá pra gente comprar com carvão ativado. Doutor, isso é recomendável? Não é recomendável. Clareamento dental só é feito e executado com gel clareador específico para usar em consultório ou em casa, mas com supervisão de um dentista. Hoje, infelizmente, existe uma guerra muito grande da questão cosmética, né? Infelizmente, vender é mais importante do que a saúde. Então, assim, como você falou, existem creme dentais famosos que tem carvão ativado, coloca lá white no creme dental white, clareamento. Isso não existe. Não existe. O que acontece? Eu gosto até na seção de creme dental, ficar olhando lá, fico lendo as composições, né? Quando tem. Já até usei para testar, não de carvão ativado, mas aquele que tem whitens. O que acontece? Eles são os creme dentais mais abrasivos. Sim. Se você pegar um creme dental normal e daquele que tem whitening lá na composição, ele é mais abrasivo, ele tem como se fossem umas pedrinhas, uma areia. Sim. Aí isso que acontece, ele provoca um efeito superficial de limpeza, né? Ele vai limpar melhor do que um creme dental normal. Mas ele tem o atrito. O fabricante lá disse que ele clareia. Ele não clareia, ele limpa. É a profilaxia que a gente faz no consultório. A gente usa no consultório um creme dental mais abrasivo, mas é uma vez só. A gente usa, remove aquelas manchas superficiais. Então, as indústrias colocam esses abrasivos e o paciente, usando aquilo constantemente, de forma diária, acaba agredindo o quê? A estrutura dentária. O esmalte começa a desgastar. Tem pacientes que desgastam o próprio dente com escova. E você imagina com um abrasivo. Então, começa a causar sensibilidade de tanta fricção. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o creme dental abrasivo, ele vai causar esses danos. Aí tem o carvão ativado agora. É a questão de ilusão, né? Vamos dizer assim. De iludir o consumidor. Porque você pega uma massa preta, coloca na boca, escova lá, tá tudo preto. A partir do momento que você lavar a boca, enxaguar, a sensação tá tudo branco. Tá branco. A sensação visual é que seu dente clareou. Olha aí, que dentes bonitos aí, né? Mas não... Ali, ó. Sim. Né? Através de clareamento. Então, assim, essa questão hoje da cosmética, da indústria cosmética, em todas as áreas, ela é bem forte, né? Eles vendem, eles patrocinam aí. Então, assim, mas não é recomendado. Sinceramente, não é recomendado. Não sou eu que estou falando, não. Isso são estudos. São estudos, né? exatamente. É o Dr. Cleginaldo que está falando. São estudos que provam que aquilo dali é um abrasivo. Não tem... Esses dias eu encontrei um creme dental que tinha lá peróxido de hidrogênio. Os outros não tem. Esse tem. É a concentração de 1% de peróxido de hidrogênio. Aí o que acontece? Doutor, então aí ele vai clarear. Não, porque o peróxido de hidrogênio ele tem que estar em contato lá parado. O de consultório, que é 35%, a gente deixa ele lá no mínimo 40 minutos a 1 hora. O caseiro,
que ele muda de carbamida para peróxido de hidrogênio, que tem uma concentração de 3%. O mais fraco, vamos dizer, a gente pega um peróxido de carbamida, que é o gel mais fraquinho, que causa menos sensibilidade, ele vai virar 3 de hidrogênio. Ele tem que passar no mínimo o paciente 4 horas com a modeira na boca. Aí onde um peróxido de hidrogênio numa concentração misturada no creme dental, você escova ali por alguns minutos, vai causar clareamento. Não vai, porque ele não vai ter o contato, ele não vai penetrar na estrutura dentária. Tá entendendo? Então, assim, esses cremes dentais é mais para fazer aquela limpeza superficial, mas clarear só através de técnicas de clareamento. Consultório caseiro supervisionado. Ou seja, o marketing usado de forma errada, né? Vendendo o gato por lebre, né? Aí aproveita essa onda que todo mundo quer ficar com... Quem é que não quer ficar com dente branquinho, gente, né? Com certeza. Doutor, tem pergunta aqui. Bicarbonato e água oxigenada. Eu tô... Sinceramente, são outras duas coisas que a gente vê com muita frequência também. Gente, água oxigenada. Daqui a pouco estão usando água sanitária também, porque deixa tudo branquinho, né? Então fala aí. Água oxigenada e bicarbonato de sódio. O que é que pode provocar no dente? Olha, a água oxigenada ela pode primeiro agredir a estrutura não só dentária, mas gengival. Lesionar mesmo, causar úlcera. A gente usa o peróxido de hidrogênio, que não é uma água oxigenada, mas é a mesma substância, que é um derivado. É um derivado. Com aquela barreira que você explicou. Com a barreira, ali. Justamente, para evitar. Porque o contato do peróxido de hidrogênio, seria a água oxigenada no tecido, ele queima. Ele queima a gengiva, né? Então, tem que ter cuidado. Então, a água oxigenada em contato com a boca, junto com o bicarbonato, só vai causar lesões. E o bicarbonato tem muita gente que usa no creme dental, né? Coloca o creme dental e mela de bicarbonato. Vai causar uma abrasividade maior na estrutura do dente, causando sensibilidade e desgaste desnecessário, né? Desgaste prematuro. Tá. Tem gente aqui perguntando de vinagre. Tô falando pra você? Daqui a pouco. Doutor, vinagre. Mito, verdade, ajuda, não ajuda. Bota na salada o vinagre, né? É mito. É mito. Totalmente. Não tem aplicabilidade nenhuma. Não tem. Então, como você falou na salada, né? A salada é legal. A Yasmin, ela faz uma pergunta aqui. Quem faz clareamento pode tomar café? E quais os alimentos que pode comer depois de clarear? Excelente pergunta. Joia, excelente mesmo. Olha só, eu me formei em 2004, né? E o meu TCC, na época, era justamente falando sobre clareamento, que estava vindo aquela onda ali no início, final da década de 90, início da década de 2000. E na época existia recomendação de não consumir, na época, tá? Não consumir nada que tivesse corante, nem café, nem um refrigerante, nem chá, nem ketchup, nem chocolate. Isso já quebrou, essa barreira já era, tornou-se mito hoje. Hoje não tem nenhuma restrição em relação tanto durante quanto depois. O que acontece? O gel, ele tem uma potência, porque esses alimentos eles causam um manchamento superficial na superfície do dente. Então o gel ele tem uma força, uma potência, quebra essas moléculas que estão sobre o dente e consegue penetrar no próprio dente. Então estudos já provaram que não há necessidade. O que é que a gente recomenda? Tipo, tem paciente meu que é viciado, assim, né? Eu disse, não, diminua, porque vai ajudar. Uma coisa é o gel começar, tipo, você não toma café. Então, o gel vai começar a trabalhar leve ali. Se você é uma pessoa que consome muito, então a tendência ele primeiro vai ter que quebrar, limpar aquela barreira superficial para depois começar a agir maior. Só que não impede, entendendo? Não tem nenhuma restrição em relação à alimentação. Hoje, ainda tem 2 alimentos, assim, que até esses dias eu dando uma pesquisada também sobre o tema, a gente tem que estar sempre atualizando, que foram os 2 últimos a ser vilão. Que foi o açaí e o vinho tinto. Que até recentemente ainda eu pedia para os meus pacientes restringir esses alimentos, porque eles têm a pigmentação natural muito forte. Tanto o açaí quanto o vinho tinto. Só que os últimos estudos, as últimas coisas que eu andei pesquisando já quebrou também. Já, olha, é o mesmo sistema. Se o paciente, ele consome o açaí, mas ele chega em casa, ele escova o dente e não sai a mancha do açaí, então o gel também vai tirar, né? Então, assim, em relação hoje, a restrição alimentar com corante, café, quebrou. Essa barreira já não tem. Hoje torna-se mito. Isso daí, tá? Fica livre, você pode consumir. Claro que
você acaba ingerindo menos, porque é meio que no subconsciente. Poxa, eu tô clareando, parece que vai manchar. Tem muita gente, eu nem mais oriento, o paciente pergunta, eu sempre falo que tem, mas muitos chegam dizendo, doutor, eu acabei diminuindo, porque eu quero ver um efeito melhor. Mas em relação, não atrapalha, tá? Não atrapalha. Tá respondido aí, então. Não atrapalha. Muito bem, a gente tá falando sobre clareamento dental, né? Então você manda sua pergunta para cá, suas dúvidas pelo 996398389. Tem pergunta aí, Ariane, tem um áudio aqui que a gente não dá para ver aqui, então quando tiver, você dá o sinalzinho aí pra gente colocar. Doutor, algumas pessoas têm dentes sensíveis, né? Inclusive tem até cremes dentais para pessoas que têm dentes sensíveis. Quais são aqueles dentes sensíveis? Quando você toma alguma coisa quente, ele dá choquezinho. Aquele choquezinho. Quando você toma alguma coisa gelada, ele também dá aquele choquezinho. Aproveitando a pergunta, antes de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, isso é normal? Esses dentes sensíveis? Não. A sensibilidade, ele é um reflexo de alguma coisa que não está normal, né? Tipo, é uma resposta do dente que tem alguma coisa errada. Principalmente ao quente. É o que dá para ter mais cuidado, porque quando você começa a ter uma sensibilidade com o quente, de repente você está tendo uma infiltração numa restauração, no dente que você tem uma restauração, então está tendo uma infiltração e aquele dente está partindo para uma necrose, chegar ao ponto de ser o canal. Tem que fazer um tratamento de canal. Certo. Porque aí esse sinal do quente é o mais perigoso, vamos dizer assim. Certo. Em relação ao frio, a coisa fria, é um sorvete, né, é um refrigerante mais gelado. Então tem algumas circunstâncias que pode ser a intensidade do que está se tomando, é muito forte, então o dente tem uma resposta natural de defesa, ou alguns desgastes que podem estar acontecendo. Esses desgastes muitas vezes é ocasionado pela retração gengival, né? A gengiva ela cede um pouco, que a gengiva ela serve como um cobertor do dente. Então, paciente que usa escova dura e macia e média, esqueça. Pode jogar fora e comprar uma extra macia, porque não é a cerda que vai limpar o dente. Não é É aquela cerda que você usa que parece uma vassoura de piaçava, né? Não é a cerda que vai limpar o dente, não. É a movimentação, é o uso do creme dental, o uso do fio dental, isso é que faz limpar o dente. Então, às vezes, o uso de escova mais duras, com força, acaba fazendo uma retração gengival, aí expõe a dentina, que nem está mostrando aqui, há uma exposição da dentina, que é onde tem a sensibilidade do dente, e causa sensibilidade a frio, ao quente. Agora, o quente é um sinal de alerta, viu, André? Porque o quente, geralmente, o frio tem esses outros fatores, né? Que é mais mecânico, é uma força da escovação, tração gengival. O doce também já é um sinal de alerta, porque aí pode ser uma cárie, pode ser uma restauração infiltrada. E o quente realmente é algo que está partindo, o dente já não está mais aguentando ali, tem alguma coisa mais errada. É bom procurar um dentista para ver especificamente naquele dente o que está acontecendo com sensibilidade ao quente. Joia, excelente resposta. Muito bem, agora, doutor Cleginaldo, tem uma coisa também interessante. Vamos lá. O indivíduo, ou a pessoa, ou a indivídua, né, quer fazer clareamento, mas ela tem placa ou tártaro, né? Ou tem os dois, tem placa e tem tártaro, e tem algumas restaurações para fazer, vamos supor. Aí é feito o clareamento assim, porque eu chego lá no doutor Cleginaldo, doutor, eu quero fazer um clareamento. Chego lá, tô cheio de tártaro, tô cheio de placa bacteriana, enfim, tô cheio de filme, né? Então, o que é feito? É feito primeiro toda a profilaxia e tratamento necessário para restaurar a saúde bucal do paciente, ou então o profissional vai lá e faz o clareamento mesmo, e por cima da cárie, por cima do canal, enfim. O clareamento, ele é um procedimento estético, tá? Aí antes da estética vem a questão da saúde. Então tem que fazer uma avaliação. Se tiver placa, tártaro, tem que ser removido, fazer limpeza de tártaros e placas. Se tiver tecido cariados, também tem que remover e fazer restaurações. Uma ressalva é o seguinte, é com relação à parte anterior, vamos dizer, a parte da frente dos dentes. Se o paciente já tem restauração, esses dentes já são restaurados, mas eles estão bons, não estão com infiltração, não tem cárie,
primeiro a gente clareia para depois trocar as restaurações. Só nessas situações. Por quê? O gel clareador, ele clareia a estrutura dentária. Ele não clareia a resina. A resina é um composto químico. Então, assim, ele não muda de cor. Então, você tem um dente amarelado, que tem uma restauração na frente, mas tá bonitinha a restauração, você nem percebe. Quando você clareia o dente, aí fica lá, oxe, o dente clareou e ficou mais amarelo, mas o que ficou amarelo foi a restauração, e não foi o dente. Então, nessas situações onde tem restaurações estéticas, aí a troca das restaurações estéticas é feita após o clareamento. Mas se a restauração é uma cárie, se mesmo sendo o dente da frente, o dente tá cariado, não, olha, a gente vai clarear, vai trocar, vai fazer a restauração primeiro, de repente você já joga uma cor mais clara, que o dente já que você vai clarear. Então o dente tá cariado, então vamos lá, numa escala de cor A3, ele tem uma escala de cor A3. Eu vou jogar uma restauração, uma cor A1, que é mais claro, porque eu sei que ele vai clarear, então de repente só dou um retoque. Aí certo. É diferente. Mas cárie não pode ter, placa bacteriana não pode ter e tártaro não pode ter. Restaurações, às vezes, a gente troca por questão estética. Ele tem uma restauração, mas tá boa. Aí a gente primeiro clareia, para depois melhorar a estética daquela restauração. Doutor, tem alguma técnica hoje da odontologia que permita o odontólogo saber se há infiltração sem usar ali o explorador? Tem. Assim, a gente hoje tem a questão visual, né? A gente usa tanto foto, hoje as potências dos fotos estão maiores, dos refletores, o jato de ar, e também é uma técnica que a gente usa muito, às vezes, quando o paciente está na dúvida, é o fotopolimerizador, aquela luzinha. Sim. O pessoal diz que é laser, que não é laser. Sim. Ele é um aparelho fotopolimerizador. Ele aquece a resina. Então a gente joga aquele fotopolimerizador. Então ele onde tem cárie, o dente fica azulado. Mas onde tem cárie fica uma coisinha mais preta. Aí a gente consegue identificar, para não ter que passar lá o explorador. E antes, eu me lembro que para a gente fazer um exame de imagem na cavidade oral, na boca, né? A gente precisava ir alguns locais. Alguns ainda são precisos quando você precisa fazer uma panorâmica, por exemplo. Né? A panorâmica é da arcada dentária inteira, né? Isso. E quando você precisa fazer uma periapical, né? Que é um raio-x individual de um dente ou de dois dentes, já tem consultórios que os próprios odontólogos já têm no seu consultório aquilo ali. Sim. Que facilita muito ali, porque ele já vê a imagem, ele já consegue ver se aquele dente tem algum problema ou não, né? Isso. O exame radiográfico, né? Ele é uma das formas que a gente consegue identificar se tem algo mais interno, né? A parte de raiz. Essas outras formas a gente consegue ver a parte de coroa, a parte externa. No raio-x a gente consegue identificar se tem alguma lesão ou se tem algum tecido cariado ali que não consegue identificar. Geralmente, para raio-x periapical, raio-x panorâmico só em clínicas radiográficas, porque o aparelho é grande. Mas panorâmicas, acho que quase todos os colegas têm, a maioria deve ter. E hoje já tem a vantagem, eu posso dizer isso, existe o aparelho raio-x digital no próprio consultório. Então é um sensor, a gente não usa mais película, a gente não usa mais revelador nem fixador. Coloca o sensor, tem um aparelho normal, um tubo, que é um tubo de imagem. Sim. Então tem um sensor, coloca na região do dente, está conectado ao computador, tira o raio-x. Então a gente programa em 2 minutos, fica lá, programa 4 raio-x. Então tira várias posições, revela, muda a imagem. Então assim, já tem essa tecnologia, o raio-x digital. Tá? Não usa mais película. Aí vem a questão toda de ecologia também, né? Porque as películas vêm com capa de chumbo, aqueles filmes, então é um descarte. Sim. E hoje o raio-x digital não, você tira e fica a imagem guardada no seu computador, né? Então ele serve como diagnóstico também. Ok. Então a pergunta, quem tem dentes sensíveis pode fazer clareamento dental? Olha, aí tem que ser mais supervisionado ainda. O que acontece? Se tiver retrações gengivais, se tiver alguma abfração, que é um desgaste maior, o que acontece? Primeiro, o ideal é proteger esses espaços, essas cavidades próximo à região cervical, né? Próximo à gengiva, com resina, para diminuir. Mas assim, o paciente vai estar ciente que ele pode ter uma sensibilidade maior, mas pode ter. Porque o que acontece? A sensibilidade do clareamento, ele não vai perdurar pro resto da vida. É aquela sensibilidade momentânea. O paciente, às vezes, antes de terminar a sessão, já está com sensibilidade no consultório.
Mas aí, no decorrer do dia, da noite, já não sente mais nada. O do caseiro, que ele é mais leve, às vezes o paciente ali no terceiro, quarto dia acorda, parece que chupou um burro, né? A gente, quando chupa um burro, fica aquela sensibilidade. Então, assim, aí a gente aconselha, não, fica intercalando, use um dia sim, um dia não. Mas se o paciente já tem sensibilidade de forma natural, então tem que ter uma supervisão maior. Aí tem alguns produtos dessensibilizantes que a gente usa, que até em pacientes que não tem sensibilidade, a gente já coloca para evitar a sensibilidade. Então, mas tem a potência, tem o 0,2% dessensibilizante e 2%. Então, nesse paciente que tem sensibilidade, a gente já usa um dessensibilizante mais potente. Uhum. E orientações, né? O uso de creme dental para sensibilidade, que esse sim, os cremes dentais para sensibilidade têm a função, para clareamento não. E aliás, os preços dos cremes dentais para quem tem dentes sensíveis não é muito bonzinho. É salgado, tanto o preço como o sabor, né? Ele é mais salgadinho o sabor. Aliás, eu queria perguntar sobre isso também. Doutor, a gente tem a ligeira impressão que o creme dental é doce, né? E quando a gente prova esses de dentes sensíveis, né? Marco Aurélio pode pegar aí, porque tem uma marca chamada Sensodyne, com esse Dyne é DYNE, né? Que eu acredito que seja a mais famosa do mercado para dentes sensíveis. Eu acredito que seja uma das melhores também no mercado. Eu conheço pouco, mas eu acredito que seja uma das melhores, né? Tem a Colgate, já estamos falando aqui, ela tem duas linhas interessantes também, que é Colgate Pro Alívio e Colgate Sensitive. São dois cremes dentais muito bons também, para essa linha de sensibilidade. Pronto, tá aí. Para você que quando toma quente sente alguma coisa, é o seguinte, não vai tentar aliviar esse incômodo com o creme dental. Na realidade é o seguinte, alguma coisa a mais. Procura uma ajuda do especialista, do seu especialista. Se você não tem, no final da entrevista a gente vai passar aqui os contatos do Dr. Cleginaldo Araújo, ortodontista e protesista. Aliás, um bom tema depois pra gente falar sobre prótese aqui, porque isso deve ter muita pergunta sobre isso, né? Muitos mitos, muitas verdades, enfim, já é assunto já para outros convites pra gente estar aqui. Um abraço aqui a Socorro Lisboa. Ela diz assim, boa tarde, muito bom o tema, muito obrigado, Socorro. Obrigado. Doutor, o senhor falou sobre a sensibilidade dos dentes. Eu queria saber o seguinte, a parede dos dentes, né? Principalmente esses dentes que não são os caninos, os dentes da frente. Ela pode ficar mais fina com o passar do tempo? Isso é verdade? Ou é mito ou é verdade? Não, é verdade. A estrutura dentária, ela, com o passar do tempo, ela vai se desgastando, né? A estrutura de forma rápida é formada por três estruturas, que é a polpa, que é a parte viva do dente, onde tem a inervação, vascularização, toda a parte viva, está dentro do dente, dentro da raiz, que está dentro do canal. Certo. E aí tem a dentina, que é onde tem as terminações nervosas, que tem a sensibilidade, e tem o esmalte, que é o que protege. Certo. Isso é a estrutura física, de forma, no modo geral é assim, né, do dente. Então, à medida que a gente vai consumindo, vai se alimentando, ele vai se desgastando de forma natural. Aí tem pessoas que vão ter um desgaste maior, não, depender do que consome, depender dos hábitos parafuncionais, que é roer unha, colocar caneta na boca, colocar clipper na boca, tudo isso vai desgastando. Então, são algumas situações que faz com que o dente, a estrutura dentária, seja danificada mais rápido. Mas, naturalmente, o dente, ele envelhecido, é um dente que já perdeu muita estrutura dentária. A gente percebe que tem um desgaste natural, tá? Mas tem algumas situações que aceleram esse desgaste. Que é isso, como eu falei, roer unha, colocar caneta, clipper, né? Abrir tampa de garrafa, isso aí não é função de dente, né? Mas naturalmente o próprio dente ele vai se desgastando. Nesse caso, o que é que se faz? Endodontia, ou seja, canal, ou coloca-se uma coroa, ou faz o implante, enfim, qual é a recomendação? Não, assim, para chegar a esse ponto, existe o desgaste natural, vamos dizer, uma pessoa com seus 80 anos vai ter um desgaste, mas tem a função normal. Se chegar a um ponto de desgastar, a ter que fazer um canal, que ocorre isso, né? Porque perdeu muito a estrutura dentária, ter que fazer um canal, aí tem que ter uma reabilitação mais complexa, porque com certeza não é um dente só, são vários dentes. Então isso aí é decorrência de pessoas que têm estresse, pessoas que têm profissões que requer muita atenção, assim, alguns exemplos, caminhoneiro. Às vezes a gente atende algumas pessoas que trabalham na estrada e é muito desgastado, de pessoal que trabalha na estrada, caminhoneiro.
Então, aí nessa situação onde chega o ponto que desgasta a coroa do dente, aí tem que se fazer canal, colocar pino e colocar uma coroa protética. Aí é uma reabilitação maior. Só que isso com certeza não vai ser um dente só. Vão ser em outros dentes. Então, certo. Além da questão dentária, tem que ter os fatores emocionais até para trabalhar para evitar que isso ocorra novamente. Porque se o dente, que é rígido, é duro, se desgasta, qualquer outro elemento que o homem criou vai se desgastar também. Tá? A prótese se desgasta também. Ok. Dona Hilda no Capim, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço ao seu Francisco, ao João, todos da sua família aí. Muito obrigado pela audiência. JB Desenhos lá em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado, JB, pela audiência de sempre, tá? O Fofão, Luciano, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião. Pessoal ali da Lanchonete 2000, né? Que fica ali no centro da 2000. Cidade. Tem uma galera ali que tem uma caixinha de som que o Marco Aurélio disse que não perde um Saúde em Foco, né? Não perde a programação da 91. Então, eles têm muito bom gosto, né? Muito obrigado, então, a toda a galera que está ouvindo a gente ali na Praça Marques da Silva. Estão ouvindo ali o Saúde em Foco e estão acompanhando aqui a excelência que é a programação da 91. O mais fraco que tem aqui mesmo sou eu. Todo mundo aqui é fera, entendeu? O menorzinho, o pitochinho daqui sou eu, né? Mas aqui só tem fera, meu amigo. Eu tô aprendendo, um dia eu chego lá. Doutor Cleginaldo, quero te agradecer pela excelente entrevista. Você estava falando aí, eu estava vendo aqui na minha cabeça milhares de assuntos em relação à saúde bucal. Pra gente conversar, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Por exemplo, pessoas que têm uma restauração muito extensa, que tem um dente, é grande, gente, mas a palavra certa não é essa, mas é uma restauração extensa, né? Que a parede do dente fica fina, é preciso trocar aquela restauração, principalmente para quem tem aquelas restaurações de amálgama. Eu estou dizendo isso porque eu há muitos anos atrás, né, eu frequentei como paciente a faculdade de odontologia. A minha dentista em Maceió eu fui aluno dela na faculdade. Isso, né? Então, eu aprendi muita coisa, acredito, eu lembro até hoje. Eu sei o que é cureta, eu sei o que é o explorador, uma broca de baixo, uma broca de alta, né? Estava dentro dali do ambiente, né, acadêmico, né? Eu ficava ouvindo, rapaz, que é isso aqui, né? E ficava ali, e até hoje eu aprendi tudo, um monte de coisa ali, claro que, como leigo, né? Uhum. Tinha um trem lá, rapaz, que vocês usavam para apertar o dente ali, para isolar o dente, para matriz. Isso, cara, é isso mesmo. E esse negócio que apertava assim, era para isolar um dente do outro, só que os meus dentes são apinhados, eles são muito próximos, então quando ela colocava aqui, ó, pá, meu amigo, quando ela fazia a pressão, eu digo, vai quebrar tudo aí, vai quebrar, mas não quebrou nada, tá tudo certo aqui. E acredite, doutor, eu tenho restaurações daquele tempo, feitas de amálgama, e foi por isso que eu tô perguntando isso, mas eu não vou deixar ele responder, não. A gente vai marcar outra entrevista pra gente marcar falando sobre essa questão de troca de restaurações. André, eu tenho o dente feito por amálgama, que é aquela massinha preta, né? Aquela platina que a gente chamava, né? Isso. E agora tá tudo branquinho, eu quero colocar branquinho, vai ficar tudo branquinho. Eu posso trocar? Eu devo trocar? Quais os caminhos para trocar? Mas eu não vou falar não, nem vou deixar você falar, né? Doutor Cleginaldo, muito obrigado mais uma vez pela concessão da entrevista, e tá marcada já aqui pra gente falar sobre um assunto interessante aí para nossa saúde bucal. Muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, André, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse complexo, né? Não é só uma rádio, aqui é um complexo que tem história. 91.5 do Nordeste. Eu sou aqui do Alto do Cruzeiro, morei na Governador a vida toda, então eu sou da época que tinha a gincana. Sim. Da Novo Nordeste, então é um prazer estar aqui. Agradeço as meninas da Joyce e a Juliana por ter me convidado a representar a FIS de Saúde essa semana, e qualquer coisa estamos aqui, estamos à disposição para trocar algumas ideias, alguns temas relevantes para a odontologia e para a saúde bucal. Estou disponível para a gente sempre estar aqui dialogando e trocando as ideias com os nossos ouvintes. Olha aí, o amálgama. O amálgama, isso. É a platina aqui, uma restauração extensa ali, ó. Isso. Pegou até a lateral ali, uma face, né?
Aprendi esse negócio de classe 1, classe 2, né? Pois é, eu aprendi. Só não sou odontólogo, mas aprendi um bocado de coisa lá. O doutor Cleginaldo Araújo, ortodontista e protesista, atende aqui na Físio e Saúde, na rua Nossa Senhora de Fátima 218. Anota os telefones, você que precisa de um profissional da odontologia, tá? Ele é ortodontista, ou seja, coloca aqueles aparelhos, como a gente fala aqui, e também é protesista, trabalha com prótese dentária. Você precisa procurar um profissional. Lembre-se do que eu falei, optometrista não é oftalmologista, tá? E protético não é protesista, tá certo? É bom, quem quiser ficar com... Ainda bem que eu não conheço nenhum. Se tivesse conhecendo, já sabe para onde você deve ir, né? Pois é, então protesista é um profissional que estudou numa faculdade, se formou, se graduou e fez essa especialidade. Primeiro ele fez odontologia. Isso, 5 anos de odontologia. 5 anos de odontologia, fez mais quanto de ortodontia? São 3 anos de especialização de... Já vai 8. Mais 3 depois de prótese. Já vai 11. Então são 11 anos. Aí você vai entregar a sua boca, os seus dentes para um cara que passou 6 meses fazendo chapa. Tu acha que é só assim? Não é não, né? Pois é, eu tenho certeza que não é só assim também. Bom, gente, anota aí. 981741575, telefone WhatsApp 981741575 ou 996611745. Esse é da Físio e Saúde. 99611745. Doutor Cleginaldo Araújo também atende em Palmeira dos Índios, tá? Na G5 Odontologia. Telefone 99652-4484. 99652-4484. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, André. Valeu a todos. Muito